balanço energético terrestre. A gente já havia comentado isso nas aulas anteriores, né, dessas atividades, mas a gente vai olhar isso de uma forma um pouco mais detalhada, tá? Então, a ideia da aula de hoje é começar a entender esse balanço energético terrestre, entender a questão da radiação incidente no topo da atmosfera, o que acontece com essa radiação ao longo do perfil, tá, atmosférico, e entender quais vão ser os efeitos, tá, da atmosfera sobre a radiação solar e também sobre a radiação terrestre. Então, a gente vai entender um pouco mais desses detalhes hoje. Então, olha só, nas últimas aulas, a gente viu, né, que o sistema climático terrestre ele é composto por uma série de esferas, né, e elas são totalmente interativas, ou seja, elas são conectadas, digamos assim, elas são acopladas, né, e então esse sistema ele é baseado, ou ele inicia a partir da incidência de radiação solar sobre essa esfera que vocês estão vendo, né? Então, o que acontece? Com essa radiação incidente, tá, na Terra como um todo, digamos assim, na superfície, na atmosfera, a gente vai ter aproximadamente 200 watts por metro quadrado que vão ser absorvidos por esse sistema, tá? Isso vai incluir, então, continentes, oceanos e atmosfera, né? Então, essa absorção de radiação solar, ela vai, digamos assim, inicializar todo esse sistema, né? E ele vai ser responsável, então, pelo aquecimento da atmosfera, pelo aquecimento dos oceanos, pelas diferenças de temperatura, justamente por essa movimentação que vai existir e que vai, digamos assim, fazer essa redistribuição de massa e energia ao longo do sistema terrestre. Ela vai ser responsável pelo derretimento do gelo, por evaporação e por fotossíntese. Então, todo esse processo, né, ele inicia com incidência de radiação solar, tá, na atmosfera e na superfície. Então, o fato, né, desse sistema ou dessa radiação ela não incidir de forma homogênea sobre esse sistema vai causar um aquecimento diferencial, né? Então, esse aquecimento diferencial entre atmosferas e oceanos ao longo da superfície terrestre vai fazer, né, com que esse sistema ele entre num processo de movimentação. Então, a gente vai ter movimentação vertical, vai ser responsável, então, por essa distribuição de massa e energia ao longo do globo, e vai ter uma movimentação vertical também. Então, eu tenho horizontal e vertical, né? Então, esse sistema, basicamente, oceanos e atmosfera, ele é um sistema acoplado, tá? Bom, então esse sistema, digamos assim, esse sistema climático que começa lá com a incidência de radiação solar, ele vai, né, estar em equilíbrio radiativo. Então, o que isso significa? Então, basicamente, esse balanço radiativo terrestre que está em equilíbrio radiativo indica que o que chega em termos de radiação solar, e o que eu falei para vocês nas aulas anteriores é a radiação solar de ondas curtas, né, vai ter que ser exatamente o mesmo que sai, tá? Ou seja, essa radiação então vai ser absorvida, vai ser refletida, e vai ser emitida por essa atmosfera e por esse planeta, ou pela superfície. Então, o fato de termos uma emissão em torno de 300 graus Kelvin, ou 300 Kelvin, vai fazer com que essa radiação ela seja emitida, ela saia num comprimento de ondas longas, né? E o fato de vocês verem, então, essa esfera, é perceptível já que esse aquecimento ele é diferencial, ou seja, a gente tem algumas áreas a incidência maior de radiação solar, em outras áreas a gente tem menos, né? Isso vai fazer, então, com que esse sistema de movimentação ele seja inicializado, tá? Bom, então o que acontece? As áreas equatoriais ou as áreas intertropicais, elas basicamente elas vão ter um balanço positivo, tá? Então, o que acontece? O que é esse balanço? Então, essas linhas que vocês estão vendo aqui, tá, é o que está chegando à superfície terrestre, ou na atmosfera, ou no planeta como um todo, e a linha azul é o que está saindo. Então, na verdade, eu estou vendo aqui o que está chegando de radiação de ondas curtas e o que está saindo de ondas curtas e também de ondas longas, né? Então, o que vocês podem ver aqui? Em alguns locais, essa área intertrópicos aqui, né, essa área intertropical, ela tem um balanço positivo, tá? Ou seja, ela recebe mais radiação do que ela emite. Então, ela tem um saldo positivo nesse momento ali, nessa área ali.
próximos a 30 graus norte-sul, a gente vai ter um balanço que é, digamos assim, zero, né? Ou seja, o que entra é igual ao que sai. E em áreas além dos trópicos, além de 30 graus, né, a gente vai ter basicamente um balanço negativo, tá? Ou seja, o que está chegando de radiação solar de ondas curtas é menor do que está saindo. Então, nesse caso, tem um balanço negativo, ou seja, essas regiões elas apresentam um resfriamento, enquanto essas apresentam um processo de aquecimento. Então, esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ele é um perfil latitudinal, tá? Ele representa exatamente um perfil que vai do Polo Norte até o Polo Sul. Então, se vocês verificassem, por exemplo, essa figura, que eu já mostrei para vocês, né, ela ilustraria isso aqui. Então, por exemplo, as áreas que estão próximas aos polos, elas têm cores azuis ou puxando para o verde, né? Então, vocês podem ver que o balanço, nesse caso, ele é negativo, né? Essas áreas amarelas, aqui bem clarinhas, elas têm um balanço próximo de zero, enquanto essas áreas equatoriais, elas têm um balanço positivo. Então, isso que vocês estão vendo nesse gráfico aqui é exatamente o mesmo que vocês veem ali, né? E isso é o que a gente chama de saldo de radiação, tá? Quanto entra, menos quanto sai. Então, o que pode acontecer? Eu vou ter entrada, né, de ondas curtas, uma parte dessa saída vai ser ondas curtas também, porque isso vai ser refletido pela superfície, então essa radiação ela não vai alterar o seu comprimento de onda, ela simplesmente vai ser refletida, então se ela for refletida, ela vai sair em ondas curtas também, isso é o que a gente chama de albedo, né? E a gente tem um outro termo aqui de ondas longas, que é a radiação, então, termal emitida tanto pela atmosfera quanto pela superfície, tá? Então, por exemplo, aqui LWIN, né, seria então ondas longas que estão entrando, então por isso que ela vai ter um sinal positivo. E aqui é o que está saindo, então, em termos de ondas longas. Então, esse termo aqui, ele representa o que entra, né, emitido pela atmosfera, e aqui saindo emitido pela superfície, tá? Então, qual vai ser a repercussão disso, pessoal, ao longo, digamos assim, de uma determinada área, ao longo de um ano? Então, eu botei um exemplo aqui, é o mesmo exemplo que está no livro do Shuttleworth, que a gente está usando, e a cidade de Bergen. Bergen é uma cidade que fica na Noruega, ela é uma cidade bastante turística, é uma das regiões mais chuvosas na Europa, tá? E ela, então, ilustra esse exemplo. Então, o que vocês podem perceber aqui? Isso aqui, né, é uma imagem, assim, em meses que estão primavera, verão, e que a gente está no auge do inverno, tá? Então o Shuttleworth, ele botou aqui um gráfico mostrando o que é o balanço radiativo de ondas curtas e ondas longas ao longo de um dia. Então a gente pode perceber aqui janeiro e abril, tá? Então olha só, nos meses de inverno, por exemplo, tá? Aqui eu tenho radiação solar, tá? Então essa aqui seria a minha curva de radiação solar, tá? Então vocês podem perceber que nos meses de inverno, em janeiro, basicamente eu tenho radiação solar incidente das 9 até as 15. Né? Tem aí no máximo 6 horas de radiação incidente. Então o que vai acontecer? Chega muito pouca radiação solar. Agora, eu tenho um balanço radiativo aqui de ondas longas, né? Então eu tenho aqui uma radiação de onda longa que tá chamando, aqui ele está chamando de upward, ou seja, que está se movendo de baixo para cima, tá? E uma segunda componente de ondas longas que está indo para baixo. Então, na verdade, essa aqui é a superficial e essa aqui é a atmosférica. Então, basicamente, gente, se eu calcular a diferença entre essas três linhas aqui, eu vou ter o que a gente chama de saldo de radiação, que é o que eu mostrei anteriormente. Então, vocês podem ver o seguinte, que, basicamente, nos meses de inverno, a minha linha do saldo, ela é sempre negativa, ou seja, eu vou estar lá naquela região de 60, né, graus, lá naquele gráfico onde eu mostrei anteriormente. Então, o meu balanço nos meses de inverno, ele é negativo, tá? Então, ela está perdendo bastante radiação. Se eu olhar agora meses, por exemplo, de primavera, me deslocando para o verão, digamos assim, eu posso ver o seguinte, que a radiação solar, ela aumentou consideravelmente. Então, tem muito mais radiação solar incidindo naquela região, né, naquela cidade ali. Os outros dois termos, eles são muito próximos. Eu vou ter variações ali de temperatura, mas vocês podem ver, né, que eles são muito próximos ainda. E se eu calcular, por exemplo, então,
diferença entre essas três linhas, entre o que chega e o que sai, né, esse balanço, eu vou ter o meu chamado saldo de radiação. Então, olha o que acontece. Então, nessa minha região aqui de Bergen, nos meses de primavera, eu vou ter um balanço positivo, tá, ao longo do dia, que vai basicamente das 6 da manhã até as 6 da tarde. Então, já são aí basicamente 12 horas. Né? Então, aqui eu tenho um saldo positivo e no período noturno, como eu não vou ter incidência de radiação solar, eu vou ter um balanço negativo. Então, tem ganho de radiação ao longo do dia, desculpem, ao longo do dia, e perdas radiativas no período da noite. Agora, o que tem em comum aqui? Basicamente, eu tenho essas duas linhas e eu posso perceber o seguinte, que a radiação de ondas longas da superfície ela é maior do que a radiação de ondas longas atmosféricas. Por que isso acontece? Porque, basicamente, a temperatura da superfície é maior do que a temperatura da atmosfera. Então, normalmente, se eu computar o balanço de ondas longas, normalmente o meu saldo vai ser negativo, tá? Apenas em termos de ondas longas, porque a temperatura da superfície, ou seja, o que está saindo de ondas longas é maior do que está entrando de ondas longas. Então, em termos de ondas longas, o meu saldo ele normalmente é negativo. Agora, essa variação, então, ao longo do ano, digamos assim, ela produz essas diferenças, né? Então, durante os meses de primavera e verão, tem vegetação bastante verde, vocês podem ver aqui, e nos meses de inverno, basicamente coberto de neve, né? Então, olha só. Então, como é que a gente pode compreender isso? Então, a primeira questão que a gente tem que entender desse balanço radiativo, ou seja, é quanta radiação solar chega na Terra, né? Ou na superfície ou no topo da atmosfera. Então, imaginem o seguinte, aqui eu tenho a superfície terrestre e aqui eu tenho, digamos assim, o topo da atmosfera. Então, eu vou chamar aqui, eu vou definir, né, um termo que é chamado de constante solar, ou irradiância solar, tá? O que é essa constante solar? O que é essa irradiância solar? É a radiação solar integrada em todo o espectro eletromagnético em uma unidade diária que atinge o topo da atmosfera perpendicular à direção do Sol a uma distância média Terra-Sol, tá? Então, isso significa quanto está chegando de radiação solar lá no topo da atmosfera, tá? Em uma área perpendicular, né, à incidência dessa radiação, tá? Na superfície terrestre ou na atmosfera. Bom, quanto é esse valor? Esse valor, gente, hoje, né, ele está definido como 1.366 watts por metro quadrado. Ou seja, isso é o que o Sol entrega lá no topo da atmosfera. Esse é o valor que chega. Né? E o que corresponde a esses 1.366? Como é que isso é calculado, basicamente? Então, imagine o seguinte, eu tenho o Sol, então emitindo radiação em todas as direções, de forma isotrópica, ou seja, a mesma quantidade de radiação em todas as direções, né? E parte dessa radiação ela vai chegar até a superfície terrestre ou até o topo. Essa distância entre Sol e Terra ela é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, tá? 149,6, então isso corresponde a uma unidade astronômica. Então, olha só, se eu sei, por exemplo, qual é a temperatura do Sol, né, eu posso calcular quanto ele está emitindo de radiação, né? Então, isso basicamente vai seguir a lei de Stefan Boltzmann. Então, se eu elevar, né, a temperatura do Sol 5.777 ou 6.000 na quarta potência, multiplicar pela constante Stefan Boltzmann, eu vou ter o quanto está sendo emitido para aquela temperatura. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso, tá, pela área do Sol. Né? Então, isso vai ser dado por 4πr², então corresponde à área do Sol. Agora, o seguinte, a Terra está a uma unidade astronômica, 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. Né? E essa radiação emitida pelo Sol, ela segue, tá, a lei do inverso da distância ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Então, imaginem, né, que isso aqui vai formar uma esfera que vai ter um raio de 150 milhões de quilômetros. Então, na verdade, eu teria que contar, ou teria que determinar qual é a radiação num desses pontos a 150 milhões de quilômetros de distância. Então, eu vou dividir essa radiação total emitida pelo Sol pela área dessa esfera.
Tá? E se eu fizer isso, então eu vou ter aqueles 1.366. Então, na verdade, essa é a chamada constante solar. Então, isso significam aqueles 1.366 que chegam lá no topo da atmosfera. Então, isso dá, né, aproximadamente, tem algumas pequenas variações, mas vai dar alguma coisa entre 1.365 e 1.366, depende da fonte, digamos assim, dos dados de vocês. Né? Eu considerei aqui 5.777 Kelvin, que é a temperatura média da superfície do Sol, tá? E algumas, dependendo da fonte, vocês podem ter outros valores, então isso vai variar um pouquinho. Né? Então, normalmente, vocês vão encontrar alguma coisa que varie entre 1.360 e 1.366, tá? Mas mais provável que vocês encontrem 1.365 ou 366, tá? Em termos de constante solar. Só que agora o que acontece, gente? Essa radiação solar incidente, né, ela no topo da atmosfera, ela está, né, como eu falei antes para vocês, ela está atingindo um disco, digamos assim, que está voltado para o Sol. Então, essa radiação incidindo esse disco, né, vai corresponder a esses 1.365.8 e 1.366. Só que a nossa Terra, né, ela não corresponde a um disco. Na verdade, ela corresponde a uma esfera. Né? E essa esfera ela está girando, ela está rotacionando. Então, se eu dividir isso aqui por 4, na verdade, eu vou ter 341 ou 342 watts por quilômetro quadrado. Então, essa é a radiação solar média que chega lá no topo da atmosfera. Então, se vocês pegarem agora e voltarem lá para aquela aula onde tem aquele slide de balanço energético terrestre, que tinha lá um valor 340, 341, é exatamente esse valor aqui. Então, é a constante solar dividido por 4, né, justamente porque é uma esfera que está rotacionando. Então, esse é o valor médio que chega na superfície terrestre, ou no topo da atmosfera, tá? Aí o que vai acontecer? Então, essa região, ou desculpem, essa radiação, ela vai, né, variar de acordo com a latitude, ou seja, em que ponto da Terra nós estamos. Então, por exemplo, em áreas intertropicais, essa radiação ela vai incidir com um determinado ângulo. Né? E conforme eu vou, digamos assim, me deslocando para áreas temperadas ou para áreas polares, o ângulo de incidência de radiação ele vai diminuindo. Né? Isso faz com que, em termos, digamos assim, relativos, chegue cada vez menos radiação solar nessas áreas aqui, comparado às áreas equatoriais. Né? Então, é isso que acontece. Então, por exemplo, as áreas equatoriais elas vão ter mais radiação incidente, as áreas polares menos, e imaginem a seguinte situação, né? A gente não tem apenas um movimento de rotação, a gente tem um movimento de translação também. Então, depois de 6 meses, a gente vai mudar a posição disso aqui exatamente para o lado oposto. Né? Então nos 6 meses seguintes, digamos assim, eu teria a mesma radiação incidindo no lado de cá. Então, num certo período do ano, eu tenho mais radiação incidindo no hemisfério norte, né? Vocês podem perceber aqui. 6 meses depois, mais radiação incidindo no outro hemisfério. Então, eu vou ter um aquecimento diferencial desses dois hemisférios. Isso vai variar, então, de acordo com o movimento ao redor do Sol. Exatamente, tá? Então, o que vocês podem perceber? Né? Que em alguns momentos eu vou ter um hemisfério, norte ou sul, sendo mais iluminado pelo Sol, 6 meses depois menos, né? ou seja, o outro hemisfério vai ser mais iluminado, e em alguns períodos do ano a gente tem uma iluminação ou uma incidência de radiação igual nos dois hemisférios, tá? Então, por exemplo, quando nós temos um hemisfério mais iluminado que o outro, nós estamos no ápice, a gente chama isso de solstícios. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem solstício de inverno no hemisfério norte, ou 21 de dezembro, nós teríamos solstício de verão no hemisfério sul. Ou seja, nessa data, o Sol está iluminando ou incidindo radiação solar de forma mais efetiva no hemisfério sul. 6 meses depois, a gente tem o solstício de verão ou inverno, dependendo do hemisfério que nós estamos. Mas, né, nos meses, por exemplo, de setembro e março, a gente tem exatamente a mesma incidência de radiação solar
nos dois hemisférios. Então, quando isso acontece, nós chamamos esse processo de equinócio, tá? Então, ou seja, os dois hemisférios estão recebendo radiação na mesma proporção, né? Desculpem, os dois hemisférios estão recebendo a radiação solar de forma igual. Como é que eu posso entender isso, gente? Na verdade, existe um conceito, desculpem. Então, esse conceito de declinação solar, vocês podem observar aqui, tá? Ele faz um movimento relativo, na verdade. Mas a definição de declinação solar é o ângulo formado entre raios solares e o plano de órbita terrestre. Então, eu tenho o plano de órbita terrestre aqui e eu tenho a incidência de radiação solar, né, na superfície ou na atmosfera. Então, se vocês considerarem esse movimento ao redor do Sol com esse movimento de declinação, o que vai acontecer de forma relativa? De forma relativa, tá, esse Sol, o movimento relativo, vai ser, digamos assim, norte-sul, ou seja, agora eu tenho, desculpem, o Sol atingindo, né, iluminando mais um hemisfério, então eu teria aqui uma situação de solstício. Relativamente, o Sol vai fazer esse movimento descendente. Quando ele estiver no mesmo plano de órbita terrestre, eu vou ter os equinócios. Então, nesse momento, eu vou ter exatamente os dois hemisférios recebendo a mesma quantidade de radiação. E de forma relativa, quando o Sol continuar a fazer esse movimento aqui, eu vou ter ele iluminando um outro hemisfério, né? Então, eu vou ter essa declinação. Essa declinação corresponde exatamente à mesma inclinação do eixo de rotação terrestre, ou seja, 23 graus e 27 minutos positivo, variando até 23 graus e 27 minutos negativos. Então, eu vou ter essa variação, tá, ao longo dos solstícios e será zero no momento dos equinócios. Então, o que a gente pode perceber aqui? Eu imagino um movimento de translação e, consequentemente, eu tenho o ângulo de declinação solar aqui. Então, menos 23 até mais 23. Tá? Desculpem. Então, olha só. Digamos assim, nos dias aqui de equinócios, o meu ângulo de declinação ele vai ser zero. Tá? E o que vai acontecer nos meses de solstícios, por exemplo? Então, no nosso solstício aqui de inverno, ou seja, solstício de verão no hemisfério norte, ele vai ter uma declinação solar de 23 graus e 27 minutos positiva. Tá? 3 meses depois, a gente vai ter equinócio de novo e 3 meses depois, a gente tem o solstício de verão no hemisfério sul e, consequentemente, um ângulo de declinação de 23 graus e 27 minutos negativo. Tá? Bom, então o Sol vai fazer esse movimento relativo e tem um pequeno detalhe, né? A órbita ela não é completamente circular, tá? Então a órbita da Terra ao redor do Sol ela tem uma certa excentricidade. Então essa excentricidade vai fazer com que aquela constante solar de 1366 ela seja diferente ao longo do ano. Então, dependendo da posição que a Terra está ao redor do Sol, eu vou ter uma variação no valor da constante solar. Então, a gente pode calcular, por exemplo, qual é essa variação, né, com base na excentricidade da órbita terrestre. Então, basicamente, o que eu preciso saber aqui é qual é o dia do ano. Então, eu vou introduzir um conceito aqui que é chamado de DOI, tá? Em inglês seria Day of the Year, basicamente o dia do ano. Tá? Então, dado um certo dia do ano, eu posso verificar aqui se essa constante solar ela é maior ou menor, então, de acordo com a posição da Terra ao redor do Sol. Então, olha só, se eu sei, por exemplo, né, qual é o dia do ano, eu posso corrigir essa constante solar, ou seja, a radiação que chega lá no topo da atmosfera. Então, basicamente, isso corresponderia a uma multiplicação da constante solar pelo fator de excentricidade. Né? Então, isso me permite fazer essa correção da constante solar.
E agora imaginem o seguinte, gente. Bom, eu sei lá, dependendo do dia do ano, então, qual é a radiação que chega no topo da atmosfera. Por exemplo, quanto está chegando de radiação aqui em Porto Alegre no dia e na hora de hoje, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Então, na verdade, eu tenho que pegar, né, essa constante solar, multiplicar ela pelo fator de excentricidade e calcular o que a gente chama de ângulo zenital solar, ou seja, qual é, né, a altitude do Sol naquele dia, naquele horário. Então, esse θ, esse ângulo zenital solar, ele vai depender do quê? Ele vai depender da latitude, tá? Ele vai depender da hora do dia e ele vai depender também da declinação solar, certo? Então, esse cosseno de θ vai exatamente me dizer qual é a radiação incidente exatamente naquele ponto, né, naquele dia, naquela hora. Isso vai ser variável ao longo do ano, tá? Então, por isso que ele depende de dia e de hora. Então, o que seria esse ângulo zenital, gente? Só para vocês terem uma ideia, assim. Esse ângulo zenital, ele corresponde a um ângulo aparente do Sol em relação ao ângulo normal da superfície em um determinado local. Então, imagine aqui, eu tenho um observador, sou eu que estou parado aqui, né, eu estou olhando em direção ao Sol, então eu posso calcular aqui qual é o ângulo de elevação solar, né, e esse ângulo oposto, então, seria o ângulo zenital solar, tá? Então isso aqui, essa figurinha, ela explica basicamente, né, a questão da, digamos assim, incidência de radiação na superfície terrestre, na atmosfera. Então vejam bem, quanto maior o ângulo de elevação solar ou menor o ângulo zenital, mais radiação vai incidir. Então quanto mais, digamos assim, baixo o Sol estiver, né, no horizonte, menos radiação vai incidir na superfície terrestre ou no topo da atmosfera. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que calcular essa declinação solar. Essa declinação solar, ela depende, né, apenas do dia do ano, tá? Mas o ângulo zenital solar, ele depende do quê? Ele depende da latitude. Então, eu tenho aqui φ correspondendo à latitude, eu tenho, né, a minha declinação solar, e eu tenho também um ômega aqui que corresponde ao ângulo horário solar, ou seja, qual é a hora do dia para aquela latitude, né, que eu vou estar analisando. Então, com base num determinado horário, num determinado local na superfície terrestre. Então, isso seria, digamos assim, um balanço instantâneo, tá, gente? Válido para uma hora, por exemplo, válido para um intervalo muito específico, tá? Agora, se eu quero saber, então, quanto chegou ao longo do dia, aquela posição ali, basicamente eu vou ter que calcular toda aquela variação, né, entre o nascer do Sol e o pôr do Sol, né? Então, na verdade, calculando, né, de um período que é compreendido entre nascer e pôr do Sol, eu vou ter a radiação solar diária incidente em uma determinada região. Então, isso a gente chama de radiação solar diária no topo da atmosfera. Vejam bem, gente, isso aqui corresponde, né, especificamente o que está chegando numa esfera, no topo da atmosfera, então, e não tem nenhum tipo de interação. Lá no topo da atmosfera. Então, se vocês integrarem, né, a radiação solar recebida por unidade diária entre o nascer e o pôr do Sol, tá, a gente vai ter, então, exatamente essas figurinhas que eu mostrei nas aulas anteriores para vocês. Então, calculando isso aqui, vocês vão ter exatamente o valor, né, a quantidade de radiação que ao longo de um dia, e se vocês replicarem isso para um ano inteiro, então vocês podem reconstruir, tá, esses gráficos, tá? Então é basicamente aqui uma questão de geometria, quanto está incidindo de radiação solar, né, no topo da atmosfera, sem nenhum tipo de interação, tá? Agora vejam bem,
até esse momento, a gente falou somente em radiação no topo da atmosfera. Então, eu botei exatamente a constante solar dividido por 4, né? 341, 342. Isso é o que está chegando de radiação solar. Então, aquela equação que eu mostrei antes para vocês, ela representa exatamente isso aqui, o que está chegando, né, no topo da atmosfera. Então, vocês vão ter que verificar aí o intervalo de tempo que vocês querem calcular esse balanço. Então, não tem nenhum tipo de efeito atmosférico, tá? Então, por isso que a gente chama de topo da atmosfera. Então, se eu quero saber, por exemplo, o que chega na superfície, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, na verdade, calcular todo o processo que ocorre ao longo, né, desse perfil atmosférico. Ou seja, eu vou ter que saber qual é, né, o albedo, qual é a composição atmosférica, quanto tem de nuvem, quanto tem de vapor d'água, e com isso eu vou poder determinar, né, quanto foi absorvido, quanto foi refletido, quanto chegou de forma direta e quanto chegou de forma difusa, né? Então vejam bem, isso é relativamente complexo de ser feito, né? A gente precisaria ter muitas informações para conseguir determinar todos esses processos ou todas essas interações ao longo da atmosfera terrestre. Então isso é bastante complicado de ser feito, tá? Então não é uma coisa trivial. Então, o que acabou acontecendo? Então, para muitas aplicações, né, toda essa interação atmosférica, né, que depende da quantidade de vapor d'água, de partículas, de aerossóis, de todos os constituintes, né, da cobertura de nuvens. Então, todos esses processos, eles foram reduzidos, tá, a uma relação que a gente chama aqui de está representado por Nzinho sobre Nzão, tá? Então, o que a gente calculou até o momento, digamos assim, corresponde à radiação solar que está chegando no topo da atmosfera. Então, a partir do momento que ela atinge o topo da atmosfera, vão começar a acontecer aqueles processos lá de reflexão, de absorção, de espalhamento, né? E essa radiação, então, solar de ondas curtas, ela pode atingir, né, a superfície. Então, imagine que eu tenho aqui radiação direta, tá, que está chegando na superfície, e eu tenho também radiação ali que está sendo espalhada, que está chegando na superfície de forma difusa, né? Então, esse aqui seria o processo de forma simplificada que está acontecendo na atmosfera. Então, eu teria que saber o que aqui? Basicamente, qual é o albedo, né? Então, esse albedo pode representar tanto o albedo de superfície quanto albedo da atmosfera e qual é essa minha relação. Então, o que é essa relação aqui? Então, essa relação é uma relação extremamente simplificada, tá? Então, esse N maiúsculo aqui, ele representaria, ou ele representa, a quantidade máxima de brilho solar que eu posso ter num determinado local, num determinado dia. Então, basicamente, ele corresponderia ao intervalo compreendido entre nascer e pôr do sol. Então, esse seria o meu N maiúsculo. Eu chamo isso de fotoperíodo. A elevação solar vai baixar de novo, vai se pôr. Então, se eu tivesse radiação ao longo de todo esse período, eu teria, então, incidência, né, de 100%. Tá? Eu tenho cobertura de nuvens, eu tenho aerossóis, eu tenho partículas, eu tenho poeiras e tal, que vão atenuar, né, a incidência de radiação na superfície. Então, esse Nzinho, ele corresponde a quanto efetivamente chegou de radiação solar em 10 horas, né, de fotoperíodo, ou seja, de brilho máximo de 10 horas. Né? Só que naquele dia teve apenas 7,5. Tá? Então eu teria 75% da radiação solar direta chegando simplificação que se faz. E aí eu tenho outro termo aqui que corresponde a ondas longas, ou seja, o que está
sendo emitido pela atmosfera e o que está sendo emitido pela superfície, né? Então, são radiações de onda longa que dependem da temperatura da superfície e da atmosfera. Então normalmente, nessa relação Nzinho sobre Nzão, eu tenho uma representação simplificada, tá, dos processos que estão acontecendo na atmosfera, ou seja, reflexão, absorção, espalhamento, né, que eu posso, então, incorporar em processos, né, para tentar determinar qual é a radiação incidente. Porque até, digamos assim, 20 anos atrás, até o ano 2000, né, a partir do ano 2000, nós tivemos, tá, a propagação, ou digamos assim, foi muito comum, se tornou muito comum, a utilização de radiômetros. Tá? Então, esses radiômetros, eles medem exatamente qual é a radiação solar direta e difusa que chega na superfície terrestre. Medem o que está chegando em termos de ondas curtas de forma direta e difusa. Só que antes disso, normalmente, a gente não tinha esses equipamentos, então o que se observava era exatamente a questão do número de horas de brilho solar o céu, né, e verificava qual era o percentual de cobertura de nuvens, ou outros equipamentos, eram os heliógrafos que registravam, né, quanto chegava de radiação, registravam isso em termos de horas. Né? Então não se sabia especificamente quanto chegava de radiação nas ondas curtas, tá? Mas se sabia quantas horas estavam registradas, a radiação solar estava atingindo. Então era uma forma muito simplificada de fazer essa feito. Tá? A gente usa radiômetros, são chamados piranômetros e tal, mas, né, por que a gente ainda aprende isso, digamos assim? Por quê? Porque em muitos locais, digamos assim, quando vocês vão precisar trabalhar, vocês vão lá, né, por uma determinada região, na região, sei lá, centro-oeste, norte ou até sul do Brasil, tanto faz, e vocês vão precisar reconstruir séries históricas, por exemplo, de evaporação de um reservatório. Então, na verdade, se vocês precisarem reconstruir uma série histórica, por exemplo, desde a década de 50, vocês não vão ter radiômetros, né? Desde aquela década. Vocês vão ter dados registrados, então, de horas de brilho solar. Então, nos dados mais antigos, vocês têm essa informação. Chegando, né, a partir do ano 2000, então, tem dado de radiômetro, ou seja, aí não tem mais brilho solar, mas tem, então, radiação incidente, né, de ondas curtas na superfície. Então, olha só, como é que se fazia isso? Tá? Então, na verdade, se sabia, né, quantas horas efetivas de brilho solar existiam e a gente sabia também qual era a radiação solar que chegava no topo da atmosfera. Né? Então, se construíram relações empíricas que relacionavam, tá, esse número de horas de brilho solar com o fotoperíodo e a radiação incidente, tá? Lá no topo da atmosfera. Então, com base nessa relação, se ajustavam aqui dois coeficientes, A e B, que a gente podia, então, determinar a radiação que chegava em superfície. Então, normalmente, olha só, AS, ou A, ele assume um valor de 0,25 e B 0,5. Então, imagine o seguinte, tá? O que significa esse 0,25 e esse 0,5? Então, imagine o seguinte, que o meu fotoperíodo é de 10 horas e as horas efetivas de brilho solar, elas também são 10 horas, tá? Então, essa relação, ela seria 1, né? Então, eu teria aqui, basicamente, 1 multiplicado por 0,5, então eu tenho 0,5 mais 0,25. Então, isso aqui, tá, dá 0,75. Tá? Então, olha só o que acontece. 0,75 multiplicado pela radiação que chega lá no topo da atmosfera. Então, com esses valores, por exemplo, AS e BS, eu estou admitindo que numa atmosfera que não tem nuvens, ou seja, que teve brilho solar ao longo de todo o fotoperíodo, eu tenho
75% de radiação incidindo na superfície em relação ao que chegava lá no topo da atmosfera. Tá? Então, é isso que acontece. Tá? E esse valor, ele, apesar de ser extremamente simples, ele é mais ou menos isso que ele registra. Claro, vão ter variações ao longo do globo terrestre, porque os climas eles são muito diferentes, mas em termos médios, esse 75% ele é bem representativo. Agora, imagine o seguinte, eu tenho 10 horas de brilho solar e efetivamente chegou zero. Por exemplo, como um dia de hoje. Hoje não teve sol, né? Hoje estava nublado, até o momento. Tá até o momento nublado, né? Não teve um raio de sol. Então, meu Nzinho ficar 0,25 pela radiação incidente no topo da atmosfera, eu vou ter, então, 25% de radiação incidindo num dia que tem somente nuvens e não tem radiação direta. Difusa, tá? Ou seja, quanta radiação chega na superfície e atravessaria, né, toda aquela camada de nuvens que vocês estão vendo hoje. Tá? Isso também, obviamente, é um valor médio global, tá? % de radiação chegando na superfície em relação ao que estava chegando lá no topo da atmosfera. Isso depende, tá, gente, da espessura da cobertura de nuvens. Então, por exemplo, se eu tiver muita nuvem, se o tempo estiver muito fechado, é óbvio que esse valor de 25% ele vai ser menor. Né? Então, ele pode chegar a ser inferior a 10%. Tá? Mas, né, 25% é um valor que está ok, digamos assim. Então, eu peguei dois valores aqui, ou dois exemplos, um em Bento Gonçalves e outro em Porto Alegre. Tá? Então, aqui eu peguei, né, de um boletim da Embrapa, que tem dados de 85 a 94. Então, aqui eu tenho a relação Nzinho sobre Nzão, tá? Ou seja, horas efetivas de brilho solar divididas pelo fotoperíodo. Então, vocês podem ver aqui que ele chega a, sei lá, 0,90, 0,95. Né? Mais ou menos 0,8. Né? Então, quer dizer, um dia que eu tenho muita radiação solar, nada de nuvens, eu tenho 80% chegando na superfície em relação ao que chegou no topo da atmosfera. Agora, se eu pegar, por exemplo, um valor próximo de zero, né, ou valor de zero, vocês podem perceber aqui que em média está 20%. Então, lá em Bento, né, esses valores de 0,25 e 0,50 seriam muito bons. Tá? Então, eles representariam de forma muito adequada. Mas é óbvio que vocês podem perceber aqui que tem uma grande dispersão, tá? Então, essa dispersão ela está relacionada, né, com a densidade de cobertura de nuvens, ou quanta nuvem tem naquele perfil atmosférico, né, naquela região. E se vocês olharem Porto Alegre eu peguei aqui basicamente um ano de dados, vocês podem perceber que de setembro até agosto, tá? Então, os valores máximos chegam a 80%, né, 75%, e os valores mínimos aqui chegam a 0,5% aproximadamente, né? Ou seja, 5%, de 5% até 80%. Tá? Então, quer dizer, as nuvens e o vapor da água, elas atenuam muito a radiação que incide na superfície. Então, vejam bem, essa relação entre o que chega na superfície e o que chega no topo da atmosfera, a gente pode chamar de transmissividade atmosférica. Tá? Então, isso é representado por tal. E me diz, então, qual é o percentual de radiação incidente no topo da atmosfera que chega na superfície, certo? Então, eu peguei dois exemplos aqui, tá? Então, esse aqui é um exemplo de agosto de 2016, vocês podem ver, não dá para ver muito bem, mas o Rio Grande do Sul está aqui, ó. Tá? Então, eu peguei os dados da estação do INEMET em Porto Alegre e plotei aqui os dados do radiômetro. Isso aqui é o dado de um radiômetro, tá? Um piranômetro.
Então, ele mede radiação solar de ondas curtas, incidentes. Então, olha só, esse dia não teve nada de nuvens. Então, eu estou vendo aqui, basicamente, né, que eu tenho uma curva quase perfeita aqui. Então, de hora em hora, da radiação chegando, né, na superfície. Então, esse é um dia que não tem nuvens. Então, olha que bonitinha essa curva. Agora, vejam bem, essa curva azul aqui, ela corresponde a essa data aqui. Então, Porto Alegre, a localização é a mesma, tá, gente? Vocês podem ver aqui e podem ver aqui. Então, basicamente, Porto Alegre está mais ou menos aqui assim. Então, Porto Alegre está coberto de nuvens basicamente o dia inteiro, né? Isso aqui a gente tem 2 semanas de diferença. Então, vejam bem, quando eu tenho cobertura de nuvens, o piranômetro lá do INEMET, da Cristiano Fischer, lá do INEMET, está registrando isso aqui. Então, basicamente, num dia que eu não tenho nuvens, né, em Porto Alegre eu tenho quase 70%, e num dia que eu tenho muita nuvem, eu tenho 11% de transmissividade atmosférica, tá? Então, esse é o impacto, né, basicamente, da radiação ou da atmosfera na incidência de radiação solar, ou seja, quanto chega na superfície, tá? E depois, gente, bom, essa radiação ela chegou na superfície, o que vai acontecer com ela? Tá? Uma parte dela vai ser refletida, então basicamente essa reflexão vai ser dada aqui para alfa e a gente chama isso de albedo, ou seja, qual é o percentual de radiação que é refletido de volta para o espaço, né? E essa razão, essa relação vai ser função basicamente da propriedade, vai ser relacionada à propriedade da superfície. Então se aquele alvo, aquela condição, ela absorve muito, né, reflete muito. Então esse alfa vai depender, né, das características da superfície. Então é basicamente descontar aqui o que foi refletido. Quando eu desconto esse albedo, eu tenho o que a gente chama de SN, ou seja, saldo de radiação de ondas curtas. Então, esse N, em inglês, tá, no livro do Shuttleworth, ele significa net, ou seja, NET, tá, net, que seria saldo. E o S corresponde a ondas curtas. Então, vejam bem, um exemplozinho aqui para Porto Alegre, para o ano de 2015, eu tenho, então, aqui radiação incidente no topo da atmosfera, radiação chegando na superfície, então eu considerei aqui, tá? 25% de atenuação atmosférica, então imaginei aqui teoricamente todos os dias, tá? São dias sem nuvens, então se eu admitir que a transmissividade é 75%, eu vou ter essa curva, e se eu vou ter um albedo de 15%, né, por exemplo, que é tradicional para uma área de vegetação, eu vou ter mais um desconto. Então, entre o que chegou e o que efetivamente ficou disponível, vocês têm aqui basicamente essa curva aqui, tá? Então, isso é o que a gente chama de saldo de radiação de ondas curtas, certo? E, gente, para finalizar, as ondas longas são mais fáceis. Por quê? Porque, basicamente, eu vou aplicar a lei de Stefan Boltzmann, ou seja, vou verificar qual é a temperatura do alvo, né? Esse alvo, então, é ou a superfície ou a atmosfera, vou multiplicar pela constante Stefan Boltzmann e vou multiplicar pela emissividade. Então, fazendo isso, eu tenho o meu balanço, ou eu tenho, digamos assim, as ondas longas emitidas pela superfície, as ondas longas emitidas pela atmosfera. Então, se eu fizer, por exemplo, a atmosfera que está chegando, sinal positivo que está saindo de superfície, eu vou ter o meu saldo de ondas longas, né? Então, normalmente, essa diferença aqui, ela vai ser negativa, ou seja, esse meu saldo ele é negativo. Por quê? Porque, normalmente, a atmosfera tem uma temperatura inferior, tá, à superfície, fazendo, então, com que o meu saldo seja negativo. Então, se eu comparasse, por exemplo, com essa curvinha verde aqui, se eu ainda adicionasse as ondas longas, digamos assim, ela ia baixar mais um pouquinho aqui. Por quê? Porque eu estou perdendo radiação de ondas longas também, tá? Então, o que efetivamente chega no topo seria bem menor, né? Ou seja, bem maior do que chega na superfície, tá? Só que qual é o problema, gente? Né?
Para calcular o saldo de ondas longas, eu preciso saber exatamente qual é a emissividade. Eu tenho que saber, então, a emissividade da superfície, eu tenho que saber a emissividade do meu alvo específico, ou seja, se é concreto, se é asfalto, se é um prédio, se é uma floresta, se é vegetação, se é solo. Então, eu teria que ter, né, uma biblioteca, digamos assim, muito considerável para conseguir calcular essa emissão de ondas longas. E da mesma forma, para a atmosfera. A atmosfera com muita nuvem, com pouca nuvem, muito vapor d'água, pouco vapor d'água, forma líquida, né, aerossóis, enfim. E isso, normalmente, não é viável. Né? É muito difícil. Primeiro, por quê? Porque normalmente, a gente não mede nem a temperatura da superfície, nem a temperatura da atmosfera em vários níveis. Então, na verdade, as medições que a gente faz, por exemplo, através, né, do INEMET, são medições padronizadas. Então, tem a medição da temperatura do ar a 2 metros ou a 2 metros e algumas outras informações. Né? Então, eu não tenho, digamos assim, medição da superfície, qual é a temperatura da superfície ou qual é a temperatura lá de vários níveis diferentes da atmosfera. Então, isso acaba complicando muito, né, a determinação do meu balanço de ondas longas. Então, o que acaba acontecendo? Então, normalmente, nesses casos, as ondas longas, elas são calculadas através de uma relação empírica, de uma fórmula empírica, tá? Então, eu já tenho aqui um saldo de radiação de ondas longas, então eu tenho net e L de longo, a radiação de ondas longas, e essa equação, ela foi ajustada basicamente com base na temperatura do ar, temperatura da atmosfera, e num fator de cobertura de nuvens e numa emissividade que depende da quantidade de vapor d'água que tem naquele perfil atmosférico. Tá? Então, essa emissividade efetiva, tá, ela corresponde a uma relação com a pressão de vapor. Tá? Então, eu teria que calcular qual é a pressão de vapor, tá, que a água, né, está exercendo naquela atmosfera, naquele momento, para achar essa emissividade efetiva. E também teria que calcular um fator relacionado à cobertura de nuvens. Então quer dizer, em relação, né, àquele dia, aquele local, eu analisaria, né, quanto está chegando de radiação em termos de, né, condições reais na superfície e quanto chegaria, digamos assim, numa condição idealizada, ou seja, num céu sem nuvens, que a gente chama de clear sky, ou seja, não tem nuvens no céu. Então, seria basicamente esse S sup clear sky, ele corresponderia a 75% do que chega no topo da atmosfera, em média. Tá? Então, com base nessas informações, eu poderia calcular então, meu balanço de ondas longas. Então, aqui eu tenho algumas relações de como determinar a pressão, né, de vapor d'água atmosférico. Então, a gente não vai entrar em detalhes hoje nisso aqui, mas com base, né, digamos assim, medições de umidade relativa do ar, eu posso determinar isso, porque eu sei que para cada temperatura, tá, a atmosfera ela pode armazenar uma quantidade máxima, né, de vapor d'água. Então, esse vapor d'água máximo que é armazenado, que poderia ser armazenado pela atmosfera, a gente vai chamar de pressão de saturação de vapor d'água, ou seja, seria se a umidade relativa do ar fosse igual a 100%, e então esse 100% de umidade estaria, né, efetuando uma determinada ou exercendo uma certa pressão. Tá? Então isso basicamente vai ser função, essa pressão máxima, essa pressão de saturação, ela é basicamente, ela é, né, função apenas da temperatura. Então se eu tenho, por exemplo, 80% ou 70% de umidade relativa do ar, a forma que eu vou ter a minha pressão de vapor é multiplicar, né, a minha pressão de saturação, tá, pela umidade relativa do ar. E aí eu tenho a minha pressão de vapor, né, para aquela temperatura, para aquele local. Gente, então é isso. Né? O que foi apresentado hoje, basicamente, foi um balanço radiativo terrestre. Né? Então, quanto está chegando no topo da atmosfera, quanto está interagindo com a atmosfera, quanto chega na superfície,
e quanto é emitido pela atmosfera e pela superfície em termos de ondas longas, tá? Então a ideia da aula de hoje é essa, compreender isso. Então o Shuttleworth, ele tem um texto específico que chama Terrestrial Radiation. Então eu quero que vocês leiam aquele texto ali, porque todos esses conceitos estão lá bem explicados. Então tem lá o que é transmissividade, o que é ondas curtas, ondas longas, todos esses detalhes, todos esses conceitos, eles estão muito bem explicados.